Vai ter muita gente. Inclusive, depois do milênio, as nações, nós vamos governar as nações, todas as nações, a partir de Israel. Todas as nações. A igreja será o governo, o sistema de governo. A dúvida era essa, e se a Vai ter gente muito- vai estar glorificado, Vai é ter lógico. muita gente. Você pensou, será que na hora que a gente volta aqui, pega o corpo de novo, ajuda ele aqui? Então não, vai ter Não, nós vamos estar com o nosso corpo de glória. Corpo de glória. E corpo humano junto. É com os humanos. É igual nós, às vezes pode ser que eles não vão nos ver. Pode ser que eles não nos verão, como nós não vimos os anjos, que a gente não vê os anjos. Alguns, em momentos especiais, viram anjos. Porque os anjos se apresentaram com corpo. Abraão chamou os cabras para comer. Não, vamos almoçar lá em casa. Eu vou matar lá um cordeiro e tal coisa. E correu lá e matou o cordeiro, fez a comida e tal. O outro falou assim, não, tem uma comida boa para você aqui. Como é que é seu nome? Falei, por que pergunta pelo meu nome, visto ser maravilhoso? Aquilo ali era uma teofania. Não era somente um anjo. O que é uma teofania? É quando Deus se apresentava na personalidade de um anjo, o próprio Deus, chama teofania. Então, é muito interessante, porque pode ser, nós temos muitos anjos aqui, não estamos vendo nenhum, está por aqui. Pode ser que ele se manifeste. Aliás, cada um de nós tem esse anjo chamado anjo da guarda, que a Igreja Católica ensina, ensina correto. Cada um de nós tem um espírito ministrador de Deus que está a nosso favor. Você acha que tanto livramento que nós temos não é por causa da rapidez deles, não? Eles são rápidos. Mas isso é angelologia. Mas vocês estão querendo entrar em angelologia. Entendeu? Um anjo particular? É um anjo nosso. Nosso mesmo? Por isso são bilhares de bilhares de bilhares de anjos. Por isso que Quando você fala assim, meu anjo de guarda não bateu com o Zezinho, não. Anjo não briga, não, cara. Então tem um anjo mau, o outro tem um anjo bom. E quando Pedro foi libertado da cadeia, Sim, o anjo foi lá e o anjo libertou. tirou ele. Mas aí bateu na porta, uma criança, quando bateu, Sim, aquela passagem bíblica, aquela passagem bíblica, o anjo levou ele até na esquina, falou, ó, segue a rua. Quando Pedro bate na porta, é que eles acharam que era o fantasma de Pedro, era a alma de Pedro. aí o pessoal que estava lá dentro falou, não, é o seu anjo. Não foi? O anjo aí, no caso, seria a expressão da alma dele, do fantasma dele. Não existe fantasma do homem, existe espírito, alma e corpo. Mas aí quando falou assim, não é Pedro não, quando a menina abriu, falou, é o anjo dele, falou, não, é Pedro mesmo, senhor, é Pedro. Aí que Pedro falou, não sou eu, que o anjo levou ele até na esquina, ó, que é a rua que você vai seguir, tá, para sua casa. É eu mesmo, não é sonho não. Nessa passagem aí, que eu achava que demonstrava na Bíblia que a gente tem um anjo. Sim, a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o teme e os livra. E o escritor aos Hebreus diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores em favor do seu povo. Pronto. E nós temos dois anjos, que esses são visíveis, que é um arcanjo e um anjo, que é o anjo Gabriel, e o arcanjo Miguel. No caso, eles trabalham em prol da nação israelita, né? O arcanjo Miguel é aquele que é o anjo de guerra, batalhador, que está lá batalhando contra os principados, potestades, os poderes que estão estabelecidos entre os céus e a terra aí, ninguém sabe onde é. E tem o anjo Gabriel, que fazia as revelações de Deus, trazia as mensagens de Deus em alguns momentos do dia. Pastor, Trouxe deixa eu para só Daniel, completar. depois trouxe para Maria e para outros. Sim? Que o Zezinho eu ia falar e nós vamos estar em corpo glorificado. Sim. E as pessoas que não estão, quando elas ganhar a salvação, elas vão ficar com o corpo glorificado também? Ou não? Todas as pessoas que existiram, que o número é muito maior, parece que você leu aqui dia, mais de 150 milhões de pessoas, que nós hoje somos 8 bilhões de pessoas, mais ou menos 8 bilhões. E todos os que existiram, de Adão até o dia do arrebatamento, os que foram salvos, também os que foram salvos terão o corpo ressuscitado e glorificado. Depois de nós. Não, antes de nós. Não. Porque nós não vamos ser glorificados antes deles.
1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, irmão, sejais ignorantes a respeito dos que morreram, porque nós não precederemos aos que morreram, mas eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados, quer dizer, pegam um corpo de glória e subiremos junto. Nós vamos descer a Nova Jerusalém, o corpo glorificado. Sim. E os que estiver aqui na terra, que for salvo, também vai ter corpo Não, glorificado? eles têm que alcançar a ressurreição, morrer e alcançar a ressurreição. Para ganhar o corpo. Para ganhar um corpo de glória, porque por isso que tem a segunda parte da ressurreição. Na verdade, a ressurreição está acontecendo há um bom tempo. Jesus foi lá e ressuscitou um bando lá. Amém, irmãos? Vamos lá, que eles agora querem saber de gente morta. Está igual o menino lá. Com que frequência você vê gente morta? O tempo todo. Oi? O tempo todo. Eu descobri que nós não terminamos o livro do Apocalipse e nós íamos fazer uma mesa redonda hoje para poder discutir as coisas que nós já estudamos durante esse período e saber aonde nós esbarramos e não demos conta de passar da barreira. Mas aí, quando eu fui olhar a apostila, que eu tenho uma apostila completa, não é essa, só essa que eu coloquei para vocês. Eu só captei alguma coisa na minha apostila completa, que é bem antiga, bem amarelinha, e aí trouxe para vocês. E aí eu descobri que nós não chegamos no novo céu e na nova terra, na Nova Jerusalém. Nós chegamos até o milênio, a guerra do Armagedon, né? Mas não chegamos nem Gog e Magog, que é aquela guerra, a batalha final, nós não chegamos, e também a Nova Jerusalém. Quem me perguntou sobre Gog e Magog? É a Milena. Ela não veio, né? Milena não veio. Ela perguntou sobre Gog e Magog. O senhor não falou de Gog e Magog? Eu falei, não, mexe com esse povo não. Lembrando que Gog, o termo certo é Gog. Gog era um dos netos de Noé. Veio lá para nós, tem esse texto aí. Gênesis capítulo 10, versículo 1 e 2. Chamava Gog, o neto, filho de Jafé. Filho de Jafé. Segundo um dos grandes historiadores, Flávio Joséfo, que é um cabo de muita... que a gente acredita muito no que ele estudou, que ele pesquisou. Segundo ele, esse pessoal que se espalhou para todo lado, os filhos de Noé, segundo ele, Gog construiu um grande império e aí criou o império, o reinado chamado Magog. Vai lá, lê. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Magog, Tubal, que é o... Meseque e Tiras. Aí entrou como nome de um reino, de um rei e um reino, que é o que vai levantar contra Cristo juntamente com Satanás no final do milênio. Porque no final do milênio, quando Cristo soltar Satanás, ele vai sair pela terra fora enganando as nações, e diz a Bíblia que ele virá com o exército da largura da terra. Olha como é que o cara veio. Para vir contra Jesus e os seus santos, que no caso é a sua igreja e os que se converteram no período da grande tribulação e no período do grande milênio, porque muita gente vai se converter, porque afinal de contas vai ser 1000 anos de paz, então muita gente vai se render a Cristo. Oi? Vai ter gente se convertendo, porque é Cristo pessoalmente, junto com a igreja e seus anjos, que vai governar essa bagaça aqui. Então muita gente vai se converter. Mas mesmo sendo 1000 anos de paz, isso nós estudamos na terça-feira passada, mesmo o pessoal tendo vivido 1000 anos de paz, quando Satanás for solto, ele ainda vai cair na lábia de Satanás para poder ser destruído juntamente com ele. Aí haverá a famosa guerra Gog e Magog, as nações se reunirão, as confederações das nações se reunirão contra Cristo, contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá juntamente conosco, a igreja. Sim. Dá o microfone, o micro do fone. Tem uma linha teológica que não acredita nesse reino milenial. Não. Com exceção dessa linha, as demais linhas concordam de que nesse reino milenial haverá salvações?
Sim, a linha dos dispensacionalistas, como eu sou um deles, dispensacionalista, e Tanto pré como pós. pré-tribulacionista, acredita sim que haverá salvação em todo esse período da grande tribulação até a grande batalha final. Haverá Então tá, oportunidade. então, Os tanto 144 mil estão sendo separados e libertos da grande tribulação exatamente para fazer essa pregação desse tipo de evangelho. Então, tanto o pré como o pós acredita que nesse Não, período... o pós não. O pós não acredita nem milênio Pós-tribulacionista? físico, o pós, não. Não, o Não. pós acredita no reino Não, milenial. acredita que existe o período milenial, mas Que será na Terra. espiritual. Eles acreditam espiritual. Eles não acreditam que haverá um governo. O adventista é pós-tribulacionista. Eles não acreditam. Mas com pontos, Eles pontos acreditam. confusos, né? Pois Mas é. assim, porque eu já fiz um estudo de pós-tribulacionista que crê nesse reino milenial. Aí vai ter escola levantado que eu outras fazia. correntes, a corrente teológica mais antiga do pós-tribulacionismo, eles acham que é figurado, que é no sentido figurado. Nós acreditamos que não é figurado, Então tá, então o palpável, pré-tribulacionista- visível e sentível. Hã? Então, o pré-tribulacionista. E qual Acredito. outro? E qual outra linha? O, que crê? o MED também acredita porque eles... a única dificuldade do MED tribulacionista é que ele acha que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, dos 1.260 dias. Aí é complicado, porque vai deixar a igreja passar um período tão ruim para poder se render ao anticristo, à besta, receber a sinal da besta e tal. Como é que vai ser arrebatado? Cabra que aceitou o sinal da besta não vai ser salvo, mas de jeito nenhum. Mas não vai mesmo. É Só quem não aceitar, rejeitar. ué. Eu estava ouvindo um debate, eu até não gosto de ouvir pregação, não, mas esse debate, acho que foi o Elmo que me... Não foi o Elmo que me mandou, não, foi outra pessoa que me mandou. Pastor, olha isso aí. 2 teólogos falando a respeito exatamente que a igreja, um dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, o outro dizendo que não. Eu falei, esse cara de lá está mais ou menos correto, o de cá está errado. E é neguinho forte aí da teologia. Eu falei, como é que o camarada não consegue encontrar na Bíblia que a igreja não vai passar pela grande tribulação? É simples, muito fácil. A igreja não é Jesus que volta, ele vem na nuvem dos céus, nós que vamos ao encontro dele. Na outra fase, chama-se 2 fases da segunda vinda, na outra fase é que ele vem conosco para estabelecer o reino. Então, tem uma turma que não acredita no reino milenial físico, não. Ou seja, as chances de salvação são muitas, né? São, você Porque tem uma a ideia. gente tem agora... Você tem uma ideia, no meio da grande tribulação acontecerá as 2 testemunhas, que vai pregar o evangelho, vai pregar a palavra, principalmente para os judeus, e eles serão mortos, e na ressurreição deles, uma multidão vai se converter. Porque eles levantam fazendo milagres, prodígios, maravilhas e tal, muita gente vai se converter. O diabo é bom para encardir. Deus não vai entregar o seu povo assim, de bandeja para o capeta, não. Deus é misericordioso. Sim. Então, depois vai ter os anjos que vão pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Vai dar eles a oportunidade. Os 144 mil estarão pregando o evangelho do reino. E assim sucessivamente. Vai ter muita oportunidade. Muito. Mas vamos aceitar agora, que é mais Não, fácil. não aceita não. Vai agora. Então, vamos lá nos eventos, que o Zezinho... Era um resuminho do que o senhor falou de Gog e Magog, ó. No livro de Ezequiel, Gog é Capítulo apresentado... 38 de Ezequiel, né? 38, 39. É apresentado como um líder ou príncipe de uma terra chamada Magog. No livro de Apocalipse, que é Apocalipse 20, do 7 ao 10. Gog e Magog reaparecem, mas em um contexto diferente. Após o período do milênio. Um reinado de 1000 anos de Cristo na terra. Satanás será solto, enganará as nações para reunir Gog e Magog em uma última rebelião contra Deus. Essa menção não está relacionada a um local específico, mas simboliza as nações do mundo se unindo para um ataque final contra o reino de Deus. Isso, e tem até uma outra corrente que diz que Magog, ou Magog, é na região da Rússia, daquela região da Rússia. E a Bíblia só limita em dizer que eles virão do norte. E o norte é para lá mesmo. Você vai pegar ali a Líbia, a Síria, e vai trocando. Ali é norte de Israel. Onde estão arrebentando meio mundo hoje com as guerras é o norte de Israel. A Bíblia diz que vem de lá.
essa turma toda, a Confederação das Nações, virão de lá com poder de guerra, poder de fogo. Mas vamos lá, porque Zezinho começou muito bem com os eventos. Tem café, né? Outro. Oi? É mesmo, gente. Me dá café quente. Então vamos aos eventos, para vocês não ficarem confusos. A igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro chegou e se entregou a sua vida pela igreja e resgatou a igreja, gerando-nos de novo, fazendo a igreja. Ele construiu a igreja, gerando-a em si, o último Adão. A igreja será arrebatada, juntamente com Abraão, Isaac, Jacó, Noé, todos aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro. Minha mãe também, vão ressuscitar, a mãe da Silene, vão ressuscitar primeiro e nós seremos transformados, caso sejamos vivos em corpo aqui, seremos transformados, subiremos juntamente com ele e encontraremos o Senhor. Lá no céu, durante 7 anos, essa ida nossa é a chave que desencadeia a tribulação. Eles não querem entender que a grande tribulação, ela só vai iniciar pelo sentimento de perda dos entes queridos que foram arrebatados e os caras não sabem para onde foi. É um desespero danado que vai haver. Daí começa a grande tribulação. Não tem agonia pior para uma mãe de que esquecer um filho na feira e não saber para onde ele foi. Fica doidinha querendo saber onde o filho está. E a grande tribulação, eles vão descobrir que Jesus veio e os cabras que não quiseram obedecer ficaram aí e os entes queridos dele foram embora. Pois bem, lá em cima tem um período de festa e depois da festa tem um período chamado as bodas, o Tribunal de Cristo. Participamos do Tribunal de Cristo para... Fala aí no microfone. A festa lá em cima já é a bodas do Cordeiro? Uhum. Ué, mas aí os que é vão o casamento do Cordeiro com a igreja. Ué, mas como é que fica os outros depois? Não casa com o Cordeiro? Eles não quiseram participar, né? Problema deles, eles não quiseram, não. E aí? Por isso que a Bíblia diz bem-aventurado, feliz, mais que feliz, é a palavra bem-aventurado. É aquele que participa da primeira ressurreição. O cabo não quer fazer o quê? Mas depois eles vão ser salvos também. Não, mas aí vai ser só salvo. Galardão, minha filha, é para quem subiu no arrebatamento e recebeu e fez a obra de Deus aqui. Galardão é para a igreja, só lembrar disso. E é só a igreja? Não. Lembra de Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Adão, que viveram, que foram salvos? Lembra dos cabras que Jesus teve que descer lá embaixo no Tártaros e pregar aos espíritos em prisão, a saber, aqueles que morreram nas águas do dilúvio, que precisava de pregar para eles? E de lá ele fez a transferência do paraíso, que era junto com o Seol, e transferiu para o terceiro céu. Essa turma está lá no seio de Abraão, rindo até na orelha, porque sabe que daqui a pouco eles vão voltar a viver e vão subir juntamente com a igreja do Senhor para as bodas do Cordeiro. Todos. Os que ficaram aqui, que segundo a parábola das 10 virgens, segundo Mateus 24, 25, 2 estarão na cama, um será tomado, deixado do outro, 2 estarão no moinho, um será tomado, deixado do outro, 2 estarão... 50% que ficar aqui, não vai ter boda de cordeiro para eles, não. Boda de cordeiro é para quem é esposa de cordeiro. Eles não quiseram ser esposa, por isso é que Efésios capítulo de número 5, versículo 23 em diante. Eu recebi um casal lá em casa, que a dona chegou e esparrachou no sofá, eles mandaram, sentou e me desafiou imediatamente. O marido sentou encolhidinho num canto lá, e ela sentou, falou, adiantar para o senhor uma coisa? Sim, não amo essa porcaria. Desse jeito. Eu falei, te adiantar, Efésios capítulo 5, versículo 23, você tem que ser sujeito a seu marido. Quem tem que te amar é seu marido. Mulher tem que amar marido, não. É marido que tem que amar a mulher igual Cristo amou a igreja. E ela ficou amarelinha, perdeu o rebolado. Porque o que acontece? A igreja, a esposa do Cordeiro, é a mulher que ficou sujeita ao Cordeiro. Não ficou sujeita, não tem bodas para ela. Como é que eu vou casar com uma mulher desobediente? De jeito nenhum, eu casei com essa porque eu sabia que ela ia me obedecer. E ai dela se não obedecer. E só tem 37 anos que eu estou casado com ela. Imagina Jesus, que é a eternidade com essa igreja aborrecida dele. Entendeu? Boda do Cordeiro,
tribunal de Cristo para galardoar e qualificar pessoas para o governo que ele vai estabelecer. Depois termina, o mundo está aqui fervilhando em tribulação. Terminou os 7 anos de tribulação, Jesus resolve ir com anjos, querubins, serafins, trono, todo mundo, com a igreja dele, com os santos, vem nas nuvens dos céus e todo olho verá, aí sim, desce no Monte das Oliveiras com esse povo, o Monte das Oliveiras racha no meio, porque vai criar um vale naquele meio, o peso da glória de Deus será tão grande, e aí, em seguida, ele estabelece o reino de 1000 anos. Prende Satanás, faz a guerra do Armagedon lá para prender. Você sabe, o Satanás não vai chegar com a mãozinha lá, pode pôr a algema aqui, se senhor, não, vai ter problema. Então, dá uma sujigada nele, prende ele por 1000 anos, e nós vamos reinar por 1000 anos. Terminou, essa fase passou. Terminou os 1000 anos de reinado, aí solta Satanás, ele sai enganando todas as nações, e quando ele engana as nações, ele volta com as nações, o exército dele, já com os demônios e tudo, anjos caídos e tudo mais. Nesse período vai ser solto demônios que estão presos perto do rio Eufrates, por isso tem aquela confusão toda ali, que está preso em uma região aí que não pode ser solto, porque tem corpo, não perdeu o corpo, são terríveis, e eles serão soltos na grande tribulação. E aí solta toda essa capetada por aí fora, e eles vêm contra a igreja, contra o Cordeiro e os seus santos. O tribunal de Cristo acontece quando? No período dos 7 anos. O tribunal de Cristo é lá em cima, é lá no céu. Acontece lá, e o trono branco? Então vamos chegar a outra fase, a última fase. Depois dos 1000 anos ainda. Termina o milênio, a guerra, quando Gog e Magog se reúnem contra o Senhor, e aí é vencido. Estabelece-se o juiz do trono branco, aí Jesus vai julgar, porque ele agora não é o advogado, mais que João falou lá, lembra? Filhinhos, não pequeis, se pecar, saiba que temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Hoje ele é o juiz, e aí ele vai julgar Satanás, os anjos dele, e todos os homens e mulheres pecadores que por aí ficaram, que não quiseram obedecer, e aí sim, ele vai mandar abrir o lago de fogo e enxofre, e jogar todos eles no lago de fogo e enxofre, e de repente ele vai construir, vai queimar essa terra todinha, queimar os céus, botar fogo, não vamos chegar nisso hoje, botar fogo em tudo e fazer novo céu e nova terra, que é o que vamos estudar hoje. Então tá, aí beleza, quando a igreja é arrebatada no período dos 7 anos, quando a igreja é arrebatada nesse período da grande tribulação, lá em cima... No período não, ela é arrebatada hoje, começa a... Início da grande... Isso. Aí a igreja foi arrebatada, lá vai acontecer... a festa do Cordeiro. Mas aí a igreja foi arrebatada. Mas o que vai acontecer com o povo que morreu sem Jesus? Que horas que esse povo vai ser julgado? Eles só vão ressuscitar na segunda ressurreição. Então, que é qual período? Para ter a segunda morte, para deixar de ser boa. Qual que é o período? Oi? Qual vai ser no período do grande juízo do trono branco. Que é depois do reino milenial. Exatamente. Que aí eles vão ser julgados junto com vai os que ser ficaram julgado aqui. junto com quem ficou aí, quem fez a guerra contra o Senhor e tudo. Então só vai... Então, Jesus volta hoje. Hoje. Aí os que morreram em Cristo vão subir também. Ressuscita primeiro. Igual o Nós é Paulo que vamos subir também. Então, eles têm primazia. Eles vão subir junto conosco. Tá. Aí quem não morreu com Cristo vai continuar morto. Morridinho lá da Silva. Vai continuar morto. Até chegar o dia da ressurreição dele para prestar conta diante do trono branco. E que horas que minhas obras vão ser lançadas no fogo? Lá, quando chegar o tribunal de Cristo, lá em cima. Tá. É lá em cima. Quando terminou a festa das bodas do Cordeiro... Para saber se eu vou sentar do lado dele ou na ponta da mesa? Oi? Como é que é? Dependendo da minha recompensa, eu vou sentar do lado dele. Dependendo, eu vou sentar um tiquinho mais longe. Eu creio que não é bem assim, não. Vocês também estão com expectativa muito grande. É bem assim. Você está igual a dona lá. Jesus, te fazer um pedido. Faça, filha. Lá na sua glória, deixa meu filho não sentar à sua direita ou à esquerda. Ô, filha, não, isso não é comigo, não. Isso é com meu pai. Pode não. Será que eles podem beber o cálice que eu vou beber? Pode, não, dá conta, tranquilo. Vai conseguir beber. Agora, sentar à direita, à minha direita, é a direita do pai, não é comigo, não. É o pai que concede. O que é os galardões? Os galardões é para te dar, é como se você tivesse entrado. É o que o Leal recebeu recentemente. Ele recebeu um galardão.
Ele era soldado, agora é um cabo. Daqui a pouco ele é sargento, daqui a pouco ele é subtenente, depois primeiro tenente, primeiro sargento, daqui a pouco é subtenente, daqui a pouco tenente, daqui a pouco primeiro tenente, depois major não, é capitão, né? Capitão, major, tenente-coronel e coronel. É esse tipo de lauréis que nós vamos receber no tribunal de Cristo. Nós, eu digo, quem fez a obra do Senhor, ou pro Senhor. Eu acho que pro Senhor é mais prático. Que do Senhor é como se nós tivéssemos tomado posse, que a gente não tem uma missão, Ele tem a gente para fazer a missão dele. Entendeu? Uma obra com o Senhor, né? Oi? Uma obra com o Senhor. Com o Senhor. Vamos lá. Aí eu lembrei que nós não falamos da Nova Jerusalém, e hoje eu trouxe a Nova Jerusalém para a gente. Vai demorar um tempo, que é muito grande. Pastor, eu consegui um mapinha de tudo que o senhor falou aqui, ó. Vou até mandar lá no grupo. Ó, então, mano, eu não tenho esses mapas, não. Onde é que você arruma esses trem? Panorama escatológico. Falo tudo isso que o senhor falou, eu anotei, achei um mapinha aqui nessa Ó, hora. então tá. O mapa tá me seguindo. Então. A Nova Jerusalém, a esperança de Abraão estava centralizada na realização da vida numa cidade. Preste atenção. A esperança de Abraão estava centralizada na realização da vida numa cidade. Olha onde era a cidade. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, a esperança desse homem é muito interessante, porque não é a mesma nossa de esperar conquistar um cargo maior, uma casa melhor, um carro maior, um galardão lá em cima. Ele tinha uma esperança muito maior. A esperança era não só de Abraão, mas também de outros santos do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eu fiz questão de trazer essa parte, que nós vamos nadar aqui em alguns textos de Pedro e tal, e outros, porque é o que tem que estar nutrindo a nossa esperança no meio do mundo desesperançador que nós estamos vivendo, no meio de uma confusão retada que estamos vivendo. Nós precisamos botar isso aqui na cabeça. Para onde eu estou indo, eu não vou precisar mais ficar empurrando aqui, dar rasteira no outro ali, porque tudo está pronto. É como diz a pastora Rosa, está tudo pronto. Essa era a esperança de Abraão. Abraão não andou deserto afora, na região da Palestina afora, desceu até o Egito, foi para outros reinos. Ele não andou à toa. Ele não andou simplesmente para demarcar território, como era a proposta do anjo, que falou: onde pisar a planta dos seus pés é seu. Até hoje eles não tomaram posse, porque como ele teve muitos filhos, inclusive os árabes também, eles estão brigando lá até hoje, mas todo mundo é filho de um pai só e brigando por território. Mas Abraão teve uma esperança diferenciada da esperança que tem a maioria dos seres humanos na terra. Ele esperou uma cidade celestial. Observa-se que a esperança desses heróis da fé, de acordo com esse versículo, era uma cidade celestial. A mesma cidade celestial é descrita em detalhes em Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24, em que é chamada Jerusalém Celestial. Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24. Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue
da aspersão que fala, coisas superiores ao que fala o próprio Abel. É tremendo isso aqui. É muito bonito, é muito bom. É preciso botar isso na cabeça. Opa, eu estou dentro dessas qualificadas aqui. A igreja é esse povo qualificado aqui. Esse chegar aqui, talvez para alguns, é um chegar muito difícil. Eu vou falar do meu irmão tingido ali, do meu irmão Alessandro. Nós estávamos conversando ali embaixo agora há pouco. Para um Alessandro chegar, a luta dele foi maior do que a minha, que cheguei com 9 anos de idade, não é, Alessandro? É todo dia amarrando um urso, um leão lá dentro daqueles que convivia. Eu falo dele porque deu o testemunho dele há pouco tempo, embora eu não estava indo de testemunho, mas tinha alguém na reunião de homens que viu o testemunho dele, e depois nós vamos ouvir, dar o testemunho num domingo aqui, se Deus quiser. E o que Deus faz com essas pessoas que por alguma razão foi levada para uma vida muito sofrida, é bacana, é muito bacana. Mas quando fala que todos nós chegamos, isso é que é o mais interessante. Opa, que bom que você chegou, fraquinho, não sobressaiu, não virou aquele pregadorzão lá da televisão, não cantou igual aquele cantor, igual o Agnaldo Timóteo, não fez nada disso, mas você chegou, meu. Qual que é o seu objetivo? Chegar aonde? Exatamente na cidade celestial. Paulo, ele tinha uma certeza muito grande disto, de forma que ele falou assim: aqui nós não temos cidade permanente, mas nós buscamos a futuro. Um dia ele, irritado lá, falou assim: olha, os meus sofrimentos que sofro aqui não pode se comparar com a glória que me aguarda no porvir. Tudo que nós sofremos aqui, temos que sofrer com certeza. O capítulo 11 de Hebreus, que é o capítulo dos heróis da fé, nós temos alguns versículos lá muito interessantes, quando diz assim: e aqueles homens morreram aguardando a promessa que não se cumpriu no tempo deles, mas morreram crendo na promessa. O que vai acontecer com eles? Serão galardoados por isso, porque se você crê, a sua fé é suficiente para te fazer justo. Abraão foi justificado pela fé. A Escritura aos Romanos diz que todos os homens são justificados pela fé. Aliás, estamos na semana da Reforma Protestante, foi isso aí que o baixinho Lutero fez. Falou: não, o negócio, a justificação é pela fé, não adianta. Vamos lá, capítulo 11, versículo 1. O novo céu, aliás, não é capítulo não, é mais ou menos um capítulo que eu coloquei aqui. 11.1. O novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, após a dissolução do céu e da terra atuais, que passarão por um estrepitoso estrondo. A palavra é meio complexa, né? 2 de Pedro 3,10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então, Pedro, olha quem profetizou. Pedro, o homem que era tido como um homem raivoso, que estava briguento toda hora, mas que recebeu a chave do conhecimento do reino dos céus. No fim do milênio, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Isaías capítulo 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 66, 22. Pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. A promessa de Deus de se criar um novo lar para a gente habitar aqui. Essa terra ficou muito contaminada, muito complicada, embora nós somos produtos dela, mas dentro de cada um de nós tem algo muito precioso. 2 de Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça.
A igreja tem que estar aqui pronta para isso. A igreja não está aqui só para o arrebatamento, vou ficar uns dias no céu e depois eu vou vir para aqui de novo para o sofrimento. Não, quando você vier para aqui, você vem para um plano de paz durante 1000 anos. Terminou esse tempo de paz, haverá um pequeno tempo de guerra. A palavra diz assim: ai da terra e dos moradores da terra, porque Satanás foi lançado lá com grande ira, porque poucos são os seus dias que lhe resta. Será pouco mesmo. Até porque, mas não é 1000 anos, mas a Bíblia diz: 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Está onde, em Pedro? Acha aí para nós, por favor. Enquanto isso, eu leio Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu, aí é João vendo, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Então, essa é a nossa maior esperança, tem que ser a nossa maior convicção. Por que você está sendo crente, se sujeitando, se dominando? Cada dia é como matar um leão por dia. Achou, Jéssica? Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Sim. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É uma passagem da Bíblia. Só uma passagenzinha. Ou seja, se um dia como um ano, tem 2 dias que o Senhor foi embora daqui. Tem 2 dias que ele morreu. 2 dias, um segundinho. Imagina isso. Quem é o Deus que nós servimos? Diante do qual nós ficaremos cara a cara, face a face. É assim que tem que ser imaginado. Por meio de um ato definido de criação, Deus faz surgir um novo céu e uma nova terra. Neste momento, a cidade santa, a nova Jerusalém, celestial, desce e se insere ou entroniza num novo espaço, sim, no novo céu e na nova terra. A nova Jerusalém irá descer do espaço e se acoplará na nova terra criada por Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. É isso que nós temos esperança. Nossa esperança está aí, exatamente. Haverá uma cidade santa para a nossa habitação. Os elevadores dessa cidade vai ser bom, que vai levar a gente para o céu. Eu quero ir no céu agora, eu vou lá passear no céu. Então, chegou o momento. Onde é que você está indo, menino? Eu estou indo lá no céu, estou indo encontrar com Deus lá e tal, bater um papo. Que hoje nós somos limitados desse corpo pesado. Isso aqui pesa, gente. Agora, o que está aqui dentro é leve. A alma, o espírito é muito leve. O corpo de glória que nós vamos receber é um corpo leve, que você vai se transportar para onde quiser ir, com tranquilidade. Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz vinda do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. É interessante como é que tem uns cabeça de bagre que diz que isso é só simbólico, que não é real, não é palpável, não. Oxe, você acha que Deus ia se ocupar de fazer promessas desde sempre, desde os grandes, antigos profetas, até agora, com João em Pátimos, para poder ser uma coisa, uma simbologia apenas? Não, Deus é real e Ele nos fez assim, palpáveis e visíveis, porque Ele queria se manifestar assim, palpável e visível, porque Ele é invisível. Ele falou com Moisés: ó, nenhum homem consegue me ver e ficar vivo. Sabe por quê? Porque o visível e palpável é uma existência, e Deus não é uma existência, Ele é. Acabou a história. Deus existe? Não, Ele é. É isso que Ele mandou Moisés falar com o povo, lembra? Diga ao povo que eu sou o que sou. Se você souber só que Ele é, você não vai querer que Ele esteja, que Ele é palpável, que é visível, porque você é a imagem e semelhança dEle. Ele quer exatamente andar através de nós.
A criação do novo céu e da nova terra é o ato preparatório final que antecipa o reino eterno de Deus. Nesses novos céus e nessa nova terra, junto com a nova Jerusalém celestial, habitará a justiça. É interessante que nós, nesse finalzinho do Apocalipse, nós vimos, a palavra que mais ouvimos é a justiça. Por que a justiça? Porque quando Deus instaurou o planeta Terra, Ele o fez com muita retidão e justiça. Quando o querubim foi lançado fora da presença de Deus, que acabou caindo aqui, porque ele também tomava conta do planeta Terra, diz a Bíblia que ele habitava entre as pedras afogueadas e produzia a própria iluminação do ambiente onde ele estava, ele começou a praticar injustiça e talvez em nome de Deus. Tem muita gente praticando injustiça em nome de Deus. Por isso que o final da Bíblia está tratando um Deus bem justo, porque vai ajustar tudo perfeitamente. Já se demonstrou a partir de passagens como Apocalipse 21:3, que o Senhor Jesus Cristo habitará com os homens na nova terra, no reino eterno. Já que as Escrituras revelam que a igreja estará com Cristo, conclui-se que a morada eterna da igreja também será na nova terra, na cidade celestial, Nova Jerusalém, preparada especialmente por Deus para os santos. Tal relacionamento seria a resposta da oração do Senhor aos que Deus lhe concedeu. João 17:24. Eu gosto de João 17 porque é chamada a oração sacerdotal do Senhor. Se você for contar num cronômetro, vai dar poucos minutos, mas ele deve ter gastado uma temporada para fazer essa oração. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me confiaste. Já que a glória eterna de Cristo será manifestada no reino eterno, no seu governo eterno, é natural que a igreja esteja presente para contemplar a glorificação de Jesus Cristo para sempre. Põe isso na sua cabeça. A igreja, na verdade, é a glória de Cristo na terra. É assim que nós somos considerados. Quando Jesus chama a igreja e fala para ela quem ela é, no iniciozinho da sua construção, ele olha, reúne eles e fala assim: vós sois a luz do mundo. Ou seja, vocês vão brilhar. Fique tranquilo que daqui a pouco vocês estarão brilhando. Quando ele chama a gente de luz do mundo, ele quer dizer: oi, não deixa as pessoas atrapalhar o seu caminho, que você tem que alumiar o caminho para essa gente passar. Ele chama a igreja de sal da terra, ele está qualificando a igreja já aqui na terra com uma capacidade de preservar essa humanidade com vida enquanto a igreja estiver aqui, porque na hora que sair vai ser uma mortandade terrível. Já morre muita gente, por quê? Porque não aceita a igreja. Não aceita, tem que morrer. Então é complicado. Vamos lá, 11.2. A Nova Jerusalém e a sua glória, que é muito importante para nós precisamos entender muito disso. É para lá que nós estamos indo, nós estamos caminhando para lá. É lá que nós vamos morar, e morar por muito tempo. Está em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 a 11. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Viu, dona Ingrid? O anjo agora estava apresentando a mulher de Cristo para todo mundo, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor. Era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Jaspe
de coloração vermelha. Eu já vendi muita pedra de jaspe. Nunca garimpei uma, mas eu fui lapidário também, então já lapidei. Amarela ou vermelha, tem várias variações de cores. Safira pode ser incolor. Safira é mais azul, um azul bem forte mesmo, né? Ou branca, e assim sucessivamente. Não vamos falar muito dessas pedras aqui, nós não fico a noite inteira aqui falando, que eu não posso falar disso. E entre outras, calcedônia, que pode ser semi-transparente, a calcedônia já não é totalmente, é meio opaca. Ou translúcida, e é geralmente branca, ou cinzenta. Aí fala das outras pedras, né? E assim, esmeralda, que é uma pedra verde, um verde bem bonito, verde folha, parece uma folha, né? Sardônio, pedra de cor clara, com tons amarelados, avermelhado. Eu coloquei todas as pedras aqui. Sárdio é uma variedade de calcedônia com cor castanha. Eu acho que o apóstolo João, ele teria uma dificuldade muito grande de descrever a cor dessas pedras hoje, porque hoje eles têm um processo de coloração de pedra através de raio laser, que eles colocam a cor dentro, pegam um cristal transparente, claro, igual aquele vidro, e põe ele a cor que quer pôr. Nós trabalhamos com uma empresa de bombardeio, chama-se bombardear a pedra. Colorir a pedra por dentro chama bombardeio, mas ela não quebra não. Chama, está lá no sul, Embrahide. A função dessa empresa é só colorir pedra. Põe a pedra num processo e o raio laser vai lá e põe a cor dentro da pedra. Não é a coloração por fora não, dentro da pedra. Que aí você acha que ela é muito preciosa. Você pega um cristal que vira um topázio azul, vira um topázio amarelo, vira uma água marinha azul, vira uma esmeralda verde ou uma alexandrita verde vermelhada e sucessivamente. E aí ele foi falando o nome das pedras, nós não vamos estar lendo todas elas, né? Berilo. Berilo é uma pedrinha muito enjoada de colher ela na terra, porque ela é uma pedra que você tem que tirar o cascalho e lavar na peneira, na água, para você achar o berilo. Tem vários tipos de berilo, inclusive a própria água marinha é tido como um berilo, mas o berilo mesmo, ele é meio amarelado e todo ele vem com uma lista no meio, que parece uma pérola, da cor de uma pérola, que ela anda. Para onde você vira ela, aquela lista está andando. Como é que Deus faz as coisas perfeitas? Já lapidamos muito e já vendemos muito berilo. Tem no Brasil. Quase todas elas, uma boa parte. O berilo, por exemplo, ali em Padre Paraíso, é a região do crisoberilo, crisólita. Existe o crisoberil, que é um berilo mais amarelado, parecendo a crisólita, que é uma pedrinha amarela, quase verde alface, e o berilo em si é esse que dá uma lista no meio, é o mais caro deles. Tem quase todas, esmeralda, safira, tem todas essas pedras aqui no Brasil. Quando tem mais pedra? Topázio eu tenho lá em casa, cada uma pedra de topázio desse tamanho. Eu tenho um monte de pedra que eu tirei no garimpo e guardei para mim lá, para lembrar. Qualquer dia desse eu vou resinar tudo. Essas não eram as pedras do peitoral do sacerdote? Oi? Essas pedras não eram as pedras do peitoral do sacerdote? Sim. Foi mandado colocar dessas pedras no peitoral, 12 pedras. É a mesma que você usa no anel de formatura, rubim, por exemplo, que é uma das pedras do peitoral, que é uma pedra vermelha, o rubim, rubelita, que é uma pedra avermelhada, mas ela parece muito com turmalina rosa, que eles vendem por rubelita, enganando o pessoal, e assim sucessivamente. Aqui falou do topázio, eu tenho topázio em casa, tem água marinha. E existem muitas cores do topázio, né? Claro, amarelo, tal. São as pedras do fundamento da cidade, tá? Vamos lá, mais o que? Crisopásio, muito bonito esse tipo de pedra. Vamos lá, deixa eu sair fora dessas pedras aqui, que senão... Ametista é uma pedra muito comum para nós aqui, uma pedra roxa, mas também ela nasce amarelada. Lá no sul, no Rio Grande do Sul, tem ametista que você pode botar todos nós dentro dela.
Eles tiram essas pedras no Rio Grande do Sul dentro das pedreiras. Eles abrem aqueles túneis com máquinas muito grandes e chega lá, acha aquelas cabaças de pedra que pode botar a gente tudo dentro. E aí quando você corta ela, parece uma cidade brilhando por dentro. Depois vocês olhem no celular de vocês, a ametista do sul. Vocês vão ver que é igual uma cabaça, e serra ela no meio, fica bonito demais, é muito bonito. Aí tem uma pedra roxinha. Mas tem que trazer, né? Vocês vão querer tomar minhas pedras, eu não vou dar, não. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 19 ao 24. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Olha que capricho. Ele resolveu colocar a base, o alicerce, tudo de pedra preciosa. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopázio, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista, e assim sucessivamente. E eu fico lembrando que eu tinha 7, 8 anos de idade e tinha que purificar cristais para poder vender. É um martelinho pequenininho, você senta lá e vai tirando as partes impuras do cristal. Quando a gente juntava um saco assim de cristal, puro, tinha que ser puro, transparente. O que é isso aí? A ametista do sul. Só que essa está feinha ainda, tem umas mais bonitas. Quando levava lá para um tal de Júlio, ô Júlio, excomungado aquele Júlio, trocava por um pacote de pão salvado, a gente vinha rindo até na orelha, ficava uma semana inteira quebrando um pacote de pão salvado de 60 dias que ele comprou lá na cidade e trouxe para a roça. Era terrível, nossa vida não foi fácil não, está pensando que vida de garimpeiro é fácil? As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Nosso Deus, que tamanho de pérola, hein? Como é que ela conseguiu produzir uma porta desse tamanho? A praça da cidade é de ouro puro. Eu queria que, enquanto a gente lê, já tem muita poesia disso aí. Veja bem, eu queria que quando você chegasse em casa, que fosse ler essa passagem bíblica, vocês lessem viajando. Leiam viajando. Você vai ver o que vai acontecer com você quando você começar a ler viajando por essas pedras aqui. Eu ainda tenho uma facilidade que eu manuseei quase todas elas, desde menino. Mas quem não manuseou, dá uma pensada. Puxa vida, onde é que a gente vai andar? Onde que a gente vai estar? Que maravilha! Oi? Estão brigando até hoje. Hoje nós temos lá na nossa Amazônia, que é lá que produz muito tipo desses minerais. Hoje, quem toma conta, esse dia eu estava ouvindo um senador falar, falou assim, você sabe que a gente não pode entrar lá porque o PCC é que está tomando conta dos garimpos lá agora. Está difícil a coisa para o nosso lado. Mas não está longe, não, legalmente. Aconteceu um garimpo lá perto da sua terra, Ingrid. Perto de Almolevade, lá em Hematita, Antônio Dias. Você conhece Antônio Dias? Conhece Hematita? É pouco para lá de Almolevade. E eu já era pastor aqui, quando surgiu esse garimpo lá, garimpo de Alexandrita. Alexandrita era a pedra mais cara que diamante na época. Ela é uma pedra verde, esquisita, e quando você acende a luz, ela fica vermelha, que parece fogo, pedra do fogo que chama ela. Também é tirada igual o berilo, você tem que peneirar o cascalho na água para poder achar ela. E esse negócio dava tanta pedra que os garimpeiros roubavam saco de cascalho e fugia pelas montanhas, porque botaram o exército para tomar conta, depois entregaram para uma empresa da Suíça, não sei para onde. Eu fui lá para tentar achar uma vaga, para botar meu irmão para trabalhar. Cheguei lá, o cara estava com a metralhadora desse tamanho na porta da fazenda, não me deixou entrar. Ali, uma das pedras mais caras do mundo, que é a Alexandrita. Então nós temos coisa. Oi? Parece que o ritual tinha
Tinha ônix, turquesa. Já o ônix, ela é uma pedra da cor do cabelo. Não, a Jéssica tem cabelo branco. Ônix é uma pedra preta, sem transparência, ela não é transparente, ela só brilha. E tem neguinho hoje vendendo turma. Oi? Encontra no Brasil, e o brasileiro é tão safado que ele vende turmalina negra como ônix. Mas o ônix brilha, mas brilha muito, brilha muito. Ele só não... A turquesa já é azulona, bem azulona, é transparente. Tem uma turquesa, um azul mais ou menos tipo piscina, assim, aquilo é bonito demais. Tem várias, uma pedra só, ela sai com várias cores. Pra você ter uma ideia, a turmalina ela consegue ser tricolor, bicolor, ela é um canudo de pedra só, nasce na terra rosa, azul, verde e verde fundo de garrafa, com 4 cores. Deus fez assim. Um negócio muito bonito, é muito bom. E essa hora vai embora, né? Vamos lá. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor. É por isso que ele disse, acha esse versículo para mim, Jéssica. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedis lhe será feito. João 15? Essa menina é boa de Bíblia. 15:7. 15:7. Repete para mim. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É interessante porque aqui diz que não tem santuário, porque o santuário não está dentro do Senhor. Já imaginou isso aí? Não está reunido em Cristo. E estar em Cristo é muito importante. A Bíblia diz que aquele que está em Deus, acha esse versículo, o maligno não... Tem que estar em, não é com não. Porque com, você está do lado, não é professor de português. Professor é com... Oi? Em companhia, de igual para igual, tal e coisa, você cresceu, está grandão lá ao lado de Cristo. Agora em, você cabe dentro. Sim? 1 João 5,18. Sim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não, então não é isso não. Quem está em Deus, o maligno não lhe toca. Deve ser outra tradução, né? Pode ser que sim. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro Peraí, deixa eu concluir aqui. E vi o santuário porque seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória do Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Tá bom? Tá bom para você, Ingrid? Você queria sentar na ponta da mesa. Essa aí também eu vou te contar. Onde é que você achou essa aí, Léo? Ela quer sentar viu, Léo? Ela quer sentar na ponta da mesa do Cordeiro lá, só para falar, não, eu mando esse trem, eu vou pagar. Você vai ter que pagar a conta, quem senta na ponta. Fazer pergunta, Não precisa do sol, nem de lua. O Cordeiro é a sua lâmpada. Você imaginou o foco de luz? E o profeta Malaquias, vê se acha esse versículo para mim, Jéssica. Para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre suas asas. Está lá em Malaquias. Achou? Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias 4:2. 4, nosso Deus. E aí, Malaquias está falando de quem? Antes de Jesus chegar. Estava falando dele, o Cristo, o Cordeiro de Deus, que é a lâmpada que vai iluminar tudo. As nações andarão mediante a sua luz. Acaba de cantar um negócio aí, então. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. É para lá que nós estamos caminhando. Eu queria que a igreja tomasse esse cuidado. Não vamos ficar atrás de uma bênção, não. Para com isso. É que a maioria do pessoal da igreja muda de denominação, vai atrás de um sacerdote que está pregando não sei das contas, vai atrás do outro que está profetizando não sei das contas, para receber uma vez. Gente,
Não precisa. Só foca nisso aqui, ó. Eu vou estar num lugar que pode ficar tranquilo. Eu vou estar dentro do negócio. Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Não vai ter mais. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. É praticamente impossível descrever quão maravilhosa será a cidade santa, a Nova Jerusalém. Não existe nada neste mundo a que se possa compará-la. Sua beleza está acima de qualquer coisa que vimos nesta terra. Lembra quando os discípulos entraram na cidade pela primeira vez com Jesus? Falou, puxa vida, que construções, quanto prédio bacana aqui. Falei, isso, não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Vou acabar com tudo isso aí, pode ficar tranquilo. É porque eles tinham algo melhor para eles. Podemos destacar algumas considerações escritas nas Escrituras sobre a cidade santa. Não haverá mais maldições. Apocalipse 22, 3. Ali não haverá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Espera aí, quase que Moisés perde essa boquinha aqui, hein? Ele pediu a Deus para riscar o nome dele do livro da vida. Risca meu nome no livro da vida. Ele falou, não, espera isso, pode deixar que eu vou te atender. Isso não haverá mais pecado. O que resultará em uma santidade perfeita, pois foi o pecado que trouxe toda sorte de maldição. Gênesis 3,17. E ao homem disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore da que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da sua vida. Nela estará, sim, deixa eu parar um pouquinho aqui para meditar nisso. Por causa do pecado que não é nosso pai mais, porque nosso pai agora é Jesus Cristo, Adão, graças a Deus que nós deixamos de ser filho de Adão, nós somos filho do último Adão agora, Jesus. Por causa do pecado dele, a terra tornou-se maldita. E nós estamos sofrendo até hoje por essa causa. Mas quando o Senhor voltar, então não haverá maldição aqui. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 3, nós lemos, né? Na cidade santa o Senhor exercerá um governo perfeito. De lá sairão todas as decisões, pois lá se encontrará o trono de Deus. O Senhor fará da cidade a sua própria morada. Apocalipse 21, 3. Apocalipse 22, 3. A cidade é composta com uma comparação de tudo que é de mais precioso a terra. Aliás, a cidade é composta com uma comparação de tudo que é de mais precioso na terra. Aí segue as referências bíblicas, Apocalipse 21, 11 a 21. Tendo a glória de Deus e o seu brilho, que era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. O nosso jaspe aqui não é cristalino não, tá? Nosso jaspe aqui é uma pedra meio enferrujada, com a cor meio avermelhada, que não tem transparência, é diferente desse jaspe. É diferente do jaspe que a Bíblia está falando aqui, lá de cima. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Deus sempre valorizou essa nação, e por incrível que pareça, essa nação não entendeu o seu valor. Quando o ser humano começar a entender o seu valor, mesmo que isso vai lhe fazer ficar um pouco orgulhoso, vai dar a ele
a convicção de que ele só tem esse valor porque foi feito assim. Não é porque ele caminhou uma caminhada. Vamos falar do professor Elmo Fernandes, que saiu lá do interior, lá de Cláudio, e rodou para Santa. Onde o cara foi parar? Em Santa Luzia, mas você também gosta de coisa ruim, né? Foi parar em Santa Luzia, aí já tentou de tudo na vida, e aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje é um dos maiores intelectuais da nossa região. E daí? Não, mas espera aí que eu vou te xingar agora. E daí? Você não precisa ter feito a mesma caminhada que ele fez para ser exatamente igualzinho a ele no plano divino. Por isso que eu falo assim, aqui o terreno é nivelado. Porque você está sentado perto de um doutor e nem está sabendo que ele é doutor, você sabe que ele é seu irmão. Que ele é doutor, você não sabe, mas que ele é seu irmão, é. Então, quando a gente vê isso aqui, nós precisamos começar a fazer a trajetória do filho pródigo quando entra para o processo de arrependimento. Onde é que ele foi achar arrependimento? Com fome no meio dos porcos, mas ele de repente só encontrou o verdadeiro arrependimento quando ele entrou para dentro de si mesmo. E caindo em si, disse consigo: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com abundância, enquanto eu aqui pereço de fome. Quando o homem entra para dentro de si e percebe o seu estado, que não foi feito para viver naquele estado, que tem um pai que está esperando ele para poder ele chegar no patamar de novo de filho, às vezes ele se perdeu em alguma situação, é muito bom. Aí ele se levanta. A gente só se levanta quando a gente se conhece. Se eu não me conhecer, eu não me levanto. Eu não vou me levantar por causa do coach que eu conheço, não, eu vou me levantar quando eu me conhecer. Porque às vezes eu vou ter que me levantar lá do outro da rua, eu começo a levantar aqui do outro lado da rua, e só vou arrastando até chegar de pé lá. Então, quando a pessoa procurar se conhecer e saber que dentro desta pessoa tem algo muito precioso, muito grande, é importante. 13. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. Pastor, mas você está falando da cidade, da Nova Jerusalém, o que tem a ver isso comigo? Tudo. O que tem a ver? Você não está pensando nisso, não? Você não está vencendo essas vontades suas de cair na bandalheira, na gandaia por causa disso, não? O que nos faz prevalecer é a esperança que foi plantada dentro de nós por meio do conhecimento que a gente tem. Esse dia eu perguntei aqui, quem que liberta o homem? Quem liberta nós sabemos que é o Senhor, mas o que liberta o homem? Aí alguém disse que é João 8,32, né? Que é a verdade. E não, é o conhecimento da verdade que te liberta. Porque a verdade está aí, se ninguém não aprofundar. Então lá está escrito: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Busca esse conhecimento. E aí no versículo 6, o que está escrito no 6, hein? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiro... 36, né? 36, né? Acho que é o 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas o Filho não disse que tem que conhecer a verdade. Foi o que perguntaram. Ele falou: não, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Veja bem, do mesmo modo que Deus honrou a nação de Israel, porque era uma promessa feita a eles e jamais poderia negar-lhe o cumprimento dessa promessa, Deus está pronto para honrá-lo. Da mesma forma, quando Israel não aceitou o Deus, ser humano que veio, mas aí os gentios aceitaram, nós os gentios aceitamos, então nós recebemos um poder diferente para ser chamado filho de Deus, e agora tem a nossa representatividade também na construção da cidade, porque tem as bases construídas, pelo menos os portões da cidade, com o nome dos 12 apóstolos, que representa exatamente a igreja do Senhor. Versículo 15. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro
para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular. É daí que surgiu a igreja quadrangular, tá? E o seu... foi. Buscaram esse versículo aqui. E o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana, e tinha ela 12.000 estádios, e o seu comprimento, agora escrevemos direito, comprimento, largura e altura eram iguais. É interessante porque parece pequeno, né? 12.000 estádios. Um estádio de futebol, ele tem quantos metros assim de comprimento? Um campo oficial. Vocês lembram? Vocês são jogadores de futebol aí? Deve ter mais de 60, né? 90 metros. 90 metros. Entre 90 e 120. Oi? Entre 90 e 120. Entre 90 e... Vamos colocar 120, que é... Mas 12.000 campos de futebol, assim, para ali afora, é muito metro. E é ao cubo. Comprimento, largura, altura, profundidade. Também mediu o seu muro e era de 144 côvados, segundo a medida de homens. Ou seja, daqui a aqui, 45 centímetros, né? A medida de homem, isto é, de anjo. O muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era... Aí fala as pedras de novo, né? Todas elas... e tal, e vai falando o nome das pedras, que eu não vou repetir aqui. Aí fala das portas também, que eram de pérolas, uma pérola inteira, né? Nela está a glória de Deus, Apocalipse 22, 5. Estará. E ali não haverá mais noite, e não necessitará de luz, de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Nela não haverá noite. A luz do Senhor a iluminará. Apocalipse 21, 23. Ela será o centro do reino eterno. Apocalipse 21, 26. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Ela iluminará todos os povos que irão trazer a sua glória. Apocalipse 21, 24. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia e de noite. Ali não haverá de dia e de noite. E noite não haverá. Eu estou lendo aqui meio atrapalhado. E ela trarão a glória e a honra das nações. Aí nós vamos agora, se dá tempo, para a glória dos santos. 11.3. Mateus 13, 43. Tem um texto aqui muito bom. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus Pai. Tá? Tá bom? Você fica fosco aí, igual eu sou meio fosco. Então, eles dizem que o leal estava atrapalhando, o brilho do leal estava atrapalhando a visão do cara aqui. E eu sou fosco, não tem jeito, mas naquele dia eu vou estar brilhando, mas brilhando mesmo. No reino de seu Pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há um segredo muito importante para se estar neste lugar de tamanha glória que nós estamos a ministrar aqui para vocês. Ouvir. Ouvir com muita atenção. Lembrar que se alguém quiser ouvir o próprio Deus, tem que... Acha esse versículo para mim. Pelo que sejais ligeiro no ouvir, tardio no falar, tardio no irar-se. Tem que ser... Tiago 1,19, é isso aí. Então, tem que ser rápido para ouvir. É porque Deus fala assim, ó. Quando se assusta que não, falei. Aí você não capta a mensagem.
Deus fala o tempo todo com a gente. O problema é que Ele é já. E a gente é bem lento nessas coisas. Achou? Tiago, 1,19, Tiago. Então tá. isso mesmo, está certo. Então é isso que nós citamos. Daniel 12:3. Os que forem sábios, pois, eu gosto desse versículo, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muitos, olha bem, preste atenção nisso aqui, Daniel profetizando. E os que há muitos conduzem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Está fácil de ter um brilho maior. Conduz alguém, traz alguém para Cristo. Conduzir, tá, gente? Não é trazer e soltar aí na igreja, não. É conduzir. Nós temos um problema seríssimo com o cumprimento do ID do Senhor. Nós queremos pegar o microfone e pregar, mas se cada um de nós aqui, hoje aqui nós somos 3, 6, 9, 11, 12, acho que 13, 14 pessoas, tem uns escondidos lá para cima. 15, né? Se cada um tivesse cuidando de um, era 30. Simples assim, muito simples, sem preocupar ninguém, sem ocupar nada do seu tempo. Eu vou cuidar de um só na igreja. Mas eu quero é preparar um sermão para pregar na igreja, para alcançar todo mundo. Ele não alcança bolufas nenhum. Ninguém presta atenção no que você está pregando lá na frente. Mas quando você faz isso aqui, eu vou ler novamente, que eu gosto desse versículo, de Daniel 12:3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Quantos você tem conduzido à justiça de Deus? Aí é que está o segredo. Não é levado para lá, não trouxe fulano para a igreja, pastor, que bom, vê se caminha com ele, senta do lado dele, bebe água junto com ele, sofre com ele, chora com ele, sorria com ele, leva ele para comer o churrasco de picanha na sua casa e caminha com ele. Mas ele é muito pesado, tem depressão, tem angústia de alma, tem problema na justiça, tem a moral está lá embaixo. Você foi feito para levantar ele, então levanta ele daí. Apocalipse 22:3-5. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos guardar isso na nossa mente, porque as tribulações desse tempo presente não podem ser comparadas com essa glória que nos aguarda no porvir. Nós precisamos ter essa convicção, aí, eu vou focar aonde eu vou morar. Não é isso que você está buscando o tempo todo, de comprar sua casa própria? Você tem uma, já pronta. Ele disse assim, não se turbem os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito, vou preparar o lugar. E quando eu for, eu vos preparar o lugar, virei e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esse é o desejo do Senhor. As Escrituras nos mostram alguns relances da vida no reino eterno. Às vezes, o véu é levantado para mostrar rapidamente essa vida, da qual a nossa experiência atual com Ele é apenas uma prévia da glória divina. Uma vida de comunhão com Ele, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Tem que vibrar com um negócio desse. Peraí, meu negócio é que eu vou vê-lo. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora quando? Agora que o Senhor morreu por nós, nos redimiu, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. 1 João 3:2.
Voltarei e vos receberei para mim mesmo, eu citei aqui agora, para que onde eu estou esteja vós também. Apocalipse 22:4. E verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. Então, irmãos, é uma vida de descanso. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então você vai para a cachuleta lá e de repente leva um bornal de obras para encontrar com o Senhor. Tá. Uma vida total de entendimento, de total entendimento. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 3:12. Uma vida de santidade, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. Uma vida de alegria, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Acabou todo esse sofrimento. Uma vida de serviço, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Uma vida de abundância. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 21:6. Uma vida de glória você vai ter, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também então vós também sereis manifestados com ele em glória. Colossenses 3:4. Uma vida de adoração. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Apocalipse 19:1. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelo século dos séculos. Amém. Apocalipse 7, 9-12. Nenhum indivíduo redimido jamais poderia entender completamente a glória do futuro que lhe está proposta. Oi? Eu queria acabar hoje, mas acho que não vai dar não, tem muita coisa, né? Está acabando? Então vamos acabar. Terminar que você sugere outro assunto. O Cláudio está sugerindo falar sobre árvore ali. Todas as árvores do mundo, desde a árvore da vida até aquela que o homem viu e falou: estou vendo homens como árvore, não pode controlar. Até a árvore que Jesus carregou nas costas por nossa causa. João resumiu a glória prevista ao dizer: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Puxa vida, que transformação, que mudança de estado de ser para tornar-se semelhante ao Cordeiro de Deus. Teremos um corpo igual ao corpo de sua glória. Paulo escreve Filipenses 3:20-21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si
todas as coisas, um corpo de glória eterna. A glória da nossa esperança é que seremos transformados à sua semelhança, sem pecado nem morte, experimentando um perfeito desenvolvimento, e assim sucessivamente. É o que haveremos de ser. Contemplarão a sua face, Apocalipse 22, 4. Somente com um corpo de glória podemos contemplar a plenitude de Deus, pois nesse corpo mortal é impossível. Ver Deus na sua essência, é impossível ver Deus na sua essência. Seríamos totalmente destruídos. Que maravilha. Que maravilha será ver Deus na sua essência, né? Nós seremos iluminados por Ele, conforme Apocalipse 22, 5. Já não precisaremos de iluminação, já lemos esse texto aí, tranquilo, vamos prosseguir. Vamos reinar pelos séculos dos séculos com o Senhor, todos juntos reinaremos com o Senhor, harmoniosamente ou harmonicamente para sempre. Seremos partícipes de um reino perfeito de Cristo. Não dá. Nós precisávamos, Elmo, estar imaginando isso agora. Que aí nós nos livraríamos de muitos outros pensamentos que nos levam a cometer delitos contra a lei de Deus. Eu creio que os apóstolos da igreja primitiva, foi por isso que eles se renderam, por isso que uns foram crucificados de cabeça para baixo, outro num X, outro esfolado vivo, outro decepado a cabeça, e assim sucessivamente. Por quê? Porque eles começaram a pensar nisso. Começaram a pensar não simplesmente porque eram bons, é porque o Paulo já tinha dizido, pensai nas coisas que são lá de cima. Você tem que começar a pensar. Paulo foi muito sábio quando disse, buscai as coisas lá de cima, onde se aproxima o reino de Deus. Quando ele falou isso, eu acho que ele olhou para a turma e falou, não vão dar conta. Eles não vão conseguir buscar. Buscar, você tem que andar muito a pé. Você tem que subir muita montanha, você tem que descer muitos vales, você tem que passar muito em pedregulhos. Então vamos mandar pensar. Pensar é mais fácil, não precisa nem sair do lugar, só começa a pensar. E a gente não faz isso na maioria das vezes. Quando o professor fala ali que é difícil comparar, é porque você fica pensando e fala assim, o que é parecido com isso aqui? O que brilha igual isso? Será a sardônica? Será o crisoberilo? Será a turmalina da Paraíba? Será a crisólita? Será a andaluzita, a marganita, a cassiterita? Qual que vai brilhar igual? Não, gente, não tem nada que compara, não. Pulando aqui essa parte que nós já lemos, João escreve, seremos semelhantes a ele, que é o que vamos ser, parecendo muito com ele, pertenceremos ao reino de sacerdotes, e finalizando aqui, Deus será então tudo em todos, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos e para sempre continuará o eterno e perfeito estado. Tá bom? Eu não poderia fechar o estudo do Apocalipse sem trazer a cidade santa aqui para a terra, porque senão nós íamos somente ver aquela desgraceira que foi falada lá da grande tribulação, né? Mortandade, praga, arrancando o couro de alguém, botando fogo no outro. E agora que maravilha, como é que é mais leve falar disso, né? Muito mais leve. Tem a sugestão da árvore, qual que é outra sugestão? Qual que é? Casamento, divórcio e novo casamento. É muito polêmico. É brabo. Não, mas é fácil. Essa coisa está resolvida em Mateus capítulo 19, a partir do versículo, parece que é 23. Está totalmente resolvido. Foi pacificada a questão. Você casou, separou e dá conta de ficar sem sexo, não case nunca mais. É simples, está simples. Jesus explicou isso com a maior simplicidade do mundo. Ele disse, nem todos podem receber essa palavra.
Tem pessoas que nasceram eunuco, não tem a libido. Oi? Não, aí é Jesus falando, não é Paulo. Paulo é 1 Coríntios capítulo 7. Aí isso é Mateus, é Jesus. É quando chegaram perto de Jesus, fizeram a pergunta capciosa, dizendo assim, pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele falou, não é assim não. Como é que foi? Como é que Moisés mandou falar? Mandou dar carta de divórcio, mas por quê? Não foi no princípio assim, por causa da dureza do coração. E aí a gente confunde o divórcio com o repúdio. O repúdio é diferente. O cara pegava a mulher dele, esposa, que tinha dado ele filhos, trabalhava a vida inteira com ele, separava dela e buscava outro, fazia dela escrava de casa para limpar a casa. Isso chama repúdio, ou seja, abandono. Abandonava a mulher à sorte. Quando Moisés reclamou com Deus isso aí, falou, Deus, espera aí, está errado isso aí, tá, manda dar carta de divórcio, foi Deus que mandou. Por quê? Que aí ela estava livre, vai embora mulher, sai fora dessa escravidão aí e pronto. E aí Deus falou, foi assim no princípio? Não. Os discípulos ficaram doidos, falaram, nossa, Deus, sendo assim relativamente, a mulher não é bom nem mexer com mulher, não. Peraí, nem todos podem receber essa palavra. Não é isso que está escrito lá? Aí ele foi fazendo aqueles que não ligam com sexo, que é bem tranquilão. Para que você vai querer mulher ou homem, se você não liga com isso? Então... Você que escreveu ou não, né? Casamento, divórcio e novo casamento. Você tem esse livro lá, né? Quer ministrar? Não quero. É porque nós estávamos conversando sobre isso, que eu tenho um ponto de vista seguinte. Que Deus não é de acordo com o divórcio. Não, ele odeia o divórcio. O Senhor odeia o divórcio. Sim. Marcos 2:16, se não me engano. E aí eu penso, tipo assim, se eu hoje divorcio do Leandro, eu não estou livre para casar de novo. E nem ele. Vai depender, vai depender da sua biologia. Aí é que está o negócio. Por isso que cada caso é um caso. Eu falo assim, biblicamente... Sim, mas é biblicamente. Não separa o homem. Se ele morrer, sim, aí peraí. casar de novo. Aquele a quem Deus uniu, não o separe o homem. O homem não é o juiz. Sim. O homem é eu, que não dei conta de ficar ligado à minha esposa, ou é a minha esposa, que é esse homem que não deu conta de me obedecer, de ficar ligado a mim. Mas é um tema bacana, quem sabe? Aí eu penso assim, que não existe novo casamento a partir do momento que eu apenas sou divorciada. Eu penso, biblicamente, eu penso que a Bíblia não dá respaldo para divórcio. Certo. Não, a Bíblia, quando deu respaldo para o divórcio, foi para salvar as mulheres da escravidão dos esposos. Sim, né? era um cuidado para as mulheres naquele tempo. Isso. Hoje as mulheres estão pedindo divórcio. Não, hoje eles estão pedindo... Mas não é hoje não, Ingrid. Naquela época de Moisés, o cara tinha o bloco de carta de divórcio na gaveta dele. A mulher mexia o prato de comida meio torto, ele ia lá e pegava. Eu, morador na beira do rio tal, lê a história para você ver. Morador na beira do rio tal, me divorcio dessa mulher porque fez o meu prato de comida torto. E ela tinha que aceitar. E aí só o homem tinha valor, né? A mulher não tinha. Tadinha de vocês naquela época. Igual eu falei com ele, que se não me engano, Pedro falando, ou João, não sei, tal como é Cristo e a igreja, assim é o esposo e a mulher. Exatamente. Cristo não divorcia. Não, de jeito nenhum. Aí é um caso a se pensar, botar a caraminhola na cabeça, igual os discípulos botaram. Não é bom nem tocar em mulher. Vou mexer com esse treco, não. Mas dá para trazer esse tema. Nós não fugimos de tema nenhuma. Qualquer tema que tiver, a gente discute ele, porque é o Espírito Santo que ensina, não sou eu. Oi? Sim. O casamento, Paulo, que nunca casou, mas deu uma lição no 1 Coríntios capítulo 7, muito interessante. O casamento é feito com concessões. Não existe casamento sem concessão. Não tem concessão, não é casamento. Quando Paulo deu aquelas que o Elmer citando aí, digo eu e não o Senhor. Diz o Senhor e não eu. Ele faz toda a separação. Então é consensual. Não consentiu, não tem. E aí entra aonde a gente entra na palavra e acha alguns arranjos da palavra aí. Andarão dois juntos se não houver acordo?
Nós tivemos um cabra aqui que eu vou te contar, ele ficou 21 anos e o Elmo já querendo correndo atrás da casa dele de madrugada e tal. Quando eu cheguei já corria, depois a Rose corria atrás e o outro corria atrás, até que no dia que eu fui, deu ruim para mim. Nem todo casamento foi Deus que Pois é, no dia que eu fui, Eu acho que Deus me uniu. olha essa história, no dia que eu fui, Escolheu, foi lá no jardim. pois é, no dia que eu fui, presta atenção no que aconteceu. Ela só deu um pulo e meteu a mão na cara do marido assim, e rasgou, assim que o sangue voava, e eu catei ela pelo cabelão e puxo para cá, e ela chutando, mas o marido fez assim, ó. Quando o marido fez assim, chama o vô, menino, chama o vô. Eu falei, então ele não vai bater nela, eu vou deixar ela bater nele. E ela meteu nela a porrada, eu soltei, pá, 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 pá. Divorciaram, 21 anos assim. O vô chegou e falou, pastor, é isso, 21 anos, desse jeito. Como é que fica junto um trem desse? Não, separa, só não vou casar de novo. Aí é que é o problema. Para não poder casar de novo, Indy, tem que estar dentro da regra. Presta atenção. Para não casar de novo, tem que estar dentro da regra de que Jesus determinou ali dentro do consentimento de casamento. Se castra. Ué, mas já tem gente castra. Aí é bom. Essa é boa. Essa é. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha mãe, depois do meu pai, ela não Se castrou e não acabou, não quero mais. tinha. Ela separou, ela tinha 29 anos, hoje ela tem 70. Então, A mulher está querendo ir embora. Vocês arrumaram assunto bravo para. Ô, gente.